Boa noite, bem-vindos ao Virar à Esquerda com Paulo Araújo Correia. Paulo, bem-vindo mais uma semana. Boa tarde, Paulo, obrigado. Um Virar à Esquerda. É um Mais um gosto Virar à ter cá Esquerda. sempre. Lisboa, está tudo ok? Dentro dos possíveis, não é? Tantos possíveis, não é? Bem, mas não é de Lisboa, ou melhor, é algo de Lisboa, mas não vamos hoje falar aqui do Covid, vamos falar sim da reforma do funcionamento da Assembleia da República. Sim. Portanto, aquela proposta do Rui Rio, é um bocado isso. Certo. Não, a proposta mais mediática foi acabar com os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, como o próprio nome indica, de 15 em 15 dias, não é? Porque são quinzenais. E isso coloca desde logo duas questões. A primeira, vou fazer uma avaliação política dessa proposta, para te dizer que percebo mal que o líder do principal partido da oposição, politicamente falando, queira perder a oportunidade de ter no Parlamento o Primeiro-Ministro a prestar contas de 15 em 15 dias, poder expor as suas ideias, ter até um bocadinho de disposição mediática, a aparecer a confrontar o Primeiro-Ministro. Politicamente tenho mesmo muita dificuldade em perceber o que é que o Dr. Rui Rio ganharia em abolir com a presença do Primeiro-Ministro na Assembleia da República. Se perguntares, à luz dos princípios, à luz das ideias, se seria uma boa proposta, poderia ter algumas vantagens, Paulo, porque de 15 em 15 dias nem sempre há temas suficientemente dignos, digamos assim, que justifiquem a presença do Primeiro-Ministro na Assembleia da República e acabas por ter debates, às vezes, um bocadinho de questões mais pequenas, não é? Questiúnculas, que sequer não têm dignidade para um debate desse. Mas também não deixa de ser verdade que a Assembleia da República é a casa da democracia e que o governo deve, e bem, ser escrutinado pela Assembleia da República, pela oposição, pelos deputados, e faz-me um bocadinho de confusão que um grupo parlamentar possa propor a diminuição dos poderes de escrutínio da Assembleia da República. Não querem transformar isso um bocadinho da cultura anglo-saxónica ao jeito de Paulo, Londres, não é? eu gostaria de recordar que até que no Reino Unido, é verdade que não é bem um debate nos termos do debate quinzenal, Sim. mas todas as semanas tens o Primeiro-Ministro Mas são 10 minutos ali, É verdade, com muita objetividade. É verdade, é diferente, é um sistema É diferente de funcionamento. Mas não deixa de ser verdade que todas as semanas tens Sim. o Primeiro-Ministro deles, no Parlamento deles, a prestar esclarecimentos aos deputados da Assembleia da República. Passar para um mês, que já foi no passado, que no fundo fica o governo um mês, o Primeiro-Ministro, o dirigente do país, o principal decisor político do país, um mês sem prestar esclarecimentos à Assembleia da República. Pessoalmente, é uma opinião meramente pessoal, tenho alguma dificuldade, sinceramente, em concordar com esta proposta. Mas isto foi a parte mediática que teve atenção mediática. Mas há aqui algumas propostas que não são de sumenos. Eu diria que essas é que são verdadeiramente problemáticas para mim, que é, por exemplo, nas comissões de inquérito, não sei se sabes o que é, Sim, mas sim. para esclarecer os nossos telespectadores, uma comissão de inquérito é quando há um assunto que tenha dignidade muito grande, que, enfim, por exemplo, na venda dos submarinos, um assunto ou então na falência do BES, assuntos que tiveram um prejuízo ou uma consequência para o país que justifica a criação de uma comissão de inquérito, que é uma comissão onde estão representados todos os grupos parlamentares através dos deputados, a esclarecer e a apurar os factos daquele assunto. E o Rui Rio vem propor, no fundo, a introdução de pessoas de reconhecido mérito. É alguma coisa que eu tinha alguma dificuldade em perceber. O que é isso, uma pessoa de reconhecido mérito? Por quem? Quem é que reconhece esse mérito? É uma espécie de um conselho de sábios, ali muito restritos, uma espécie de elitização da vida democrática? E é colocar as pessoas nessas comissões de inquérito a par dos deputados, que eu recordo são eleitos pelo povo para os representar, e lá colocados por quem, Paulo? A defender que interesses? É que os deputados são escrutináveis, têm conflitos de interesses, têm declaração de interesses, declaração de rendimentos, são devidamente escrutinados e foram eleitos. As outras pessoas que lá serão colocadas, eu não sei por quem, com que interesses, e mesmo essa quase, digamos, elitização da vida parlamentar é uma coisa que me faz muita confusão e que eu acho que não é muito democrática na minha forma, pelo menos, de ver a política. Paulo, tenho muita dificuldade Mas em como é compreender. que tu achavas que devia ser? Eu acho que as comissões de inquérito devem continuar a ser nos termos em que elas ocorrem. É os representantes do povo, são eleitos pelo povo, são mandatados, são escrutinados e são responsabilizados. E preparam-se. Preparam-se, como é lógico, podes-me dizer assim, mas for de um tema muito específico, por exemplo, bancário. Um deputado é obrigado a saber de utilização bancária, de economia, das várias áreas de saber? Claro que não. Por isso é que há assessoria. Todos os deputados têm assessoria parlamentar, técnicos, pessoas especializadas em diversas áreas, do direito, à economia, às finanças, enfim, das diversas áreas de saber, à história, que os assessoram e que os ajudam a preparar essas comissões. E essas pessoas, é como eu digo mais uma vez, o trabalho de um deputado, eu gostaria de recordar, é escrutinado por todos nós. Quando vão a eleições, vão a votos, vão prestar contas ao povo, que é quem eles representam. Esta espécie de conselho de sábios que aqui se queria criar, são escrutinados por quem, Paulo? Pois. Eu tenho muita dificuldade em Não compreender. é muito transparente. Tenho muita dificuldade em compreender este tipo de propostas e eu espero que não vá avante, que não avance.
Paulo, a nacionalização da EFASEC. Sim, Aqui está a recuperação dos 70 e... Sim, da parte, no fundo, da parte que a Isabel dos parte que Santos Isabel dos Santos tinha na empresa. foi. Eu gostaria de dividir isto em duas partes. Nós, às vezes, temos tendência, que é uma coisa que me faz. Eu compreendo e é justificável, nós, às vezes, temos tendência em regionalizar as discussões. Quer dizer, porquê que nós devemos salvar uma companhia que serve só o Conselho X ou a região Y? Eu acho que isso é uma discussão muito perigosa, Paulo, porque nós somos um país pequeno, desde logo, e quebrar a solidariedade regional que existe no nosso país é muito perigosa até para a nossa identidade, para a nossa evolução. Porque perguntas-me assim, achas que não faz sentido, nós temos uma autoestrada no Algarve e não faz sentido que sejam os dinheiros de todos os contribuintes a financiar aquela autoestrada? Da mesma forma que se tivermos uma autoestrada em Trás-os-Montes, faz sentido que sejam os contribuintes do Algarve. Nós somos um país, temos uma identidade e uma unidade. Isto para te dizer que nacionalizou-se a EFASEC, a cota da Isabel dos Santos. E porquê que eu trouxe este assunto da regionalização ao debate? Porque noutro assunto paralelo, que foi a TAP, não vamos aqui abordar hoje, essa é uma das discussões que se faz, que ela só serve Lisboa e como tal não deve ter os dinheiros dos contribuintes. É que se pode dizer que a EFASEC é uma empresa com sede no Porto que nem sequer tem representação em Lisboa, é zero, não tem nenhum tipo de representação em Lisboa. Mas é uma empresa que merece ser salva, Paulo. Eu vou dizer porque é desde logo porque ela tem 2.000 postos de trabalho. É uma empresa com know-how e com conhecimento tecnológico de excelência. É uma das maiores exportadoras portuguesas. É uma empresa que só está a passar por constrangimentos económicos porque há, como todos nós sabemos, é público, uma grande litigância em volta da Isabel dos Santos, com ações arrestadas, com contas congeladas. Todos os constrangimentos estão a surgir à gestão do dia-a-dia da empresa advêm destas dificuldades. Portanto, e é o dever do Estado salvar uma É o dever do Estado, e não há aqui uma espécie de vontade. Esta semana foi muito falada, porque foram duas possibilidades de nacionalização, porque na etapa acabou por não ser, obteve-se um acordo, mas foram duas possibilidades de nacionalização e muita gente com muita resistência a este tipo de salvação. Agora, a pergunta é o prejuízo que seria para o país. Nós temos uma empresa como a EFASEC, com 2.000 trabalhadores, com um know-how único que demoraria anos a acumular, a deixar de trabalhar no nosso país, até com o nível tecnológico, na área em que ela labora, a importância que pode ter até no futuro do país. É uma empresa apetecível para Isso era outro assunto que eu ia chegar. A primeira coisa é, as pessoas perguntam que custo é que tem para a EFASEC. Havia muita gente revoltada porque não conseguimos calcular ao dia de hoje, ninguém conseguiu avançar ao dia de hoje os números. E a razão é muito simples. Não se consegue saber qual é o custo da EFASEC porque nós nem sequer sabemos em detalhe quem é hoje em dia o dono das ações da EFASEC. E depois há um regulamento jurídico que no fundo trata das nacionalizações, ou seja, da retirada das ações a um privado e nacionalizá-las, que define como é que se calcula. E o cálculo é muito simples, é saber qual é o valor patrimonial líquido da empresa à data da nacionalização, do ato de nacionalização, e a indenização tem que ser aferida nesses termos, há de ser calculada. Não há aqui qualquer tipo de tentativa de omitir ou de esconder os valores, não é possível de apurarem neste momento, esse trabalho vai ser feito e será feito. Agora, outra coisa que eu gostaria de dizer, atenção que, ao contrário de outros processos de nacionalização que podem ter acontecido no passado, o Governo foi muito transparente, dizendo que isto é uma nacionalização temporária. Eu acho que este processo aqui, Paulo, por aquilo que me apercebo, é um pouco unânime da EFASEC. Sim. É mais consensual do que outros. Mas, apesar de tudo, houve alguma resistência que eu tive a oportunidade de acompanhar esta semana. Mas eu queria dizer que a ideia do próprio Governo, e foi transmitida na conferência de imprensa que se seguiu à resolução do Conselho de Ministros que procede à nacionalização das ações de Isabel dos Santos, em que disse que a ideia não é nacionalizar a empresa para sempre, é salvar a empresa neste momento, colocá-la novamente numa situação de solvência e a seguir encontrar um parceiro. A TAP também poderá ser assim, não é? Ontem tiveste a certeza a oportunidade de ver a entrevista do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação e ele transmitiu de forma muito clara das dificuldades que é hoje em dia uma empresa da dimensão da TAP operar sozinha como único operador. Não está neste momento obviamente em cima da mesa, até porque nós sabemos os constrangimentos e as dificuldades que o setor da aviação que está a passar, provocadas pelo fenómeno epidemiológico Covid-19. Não é, como é que eu ia dizer, não é pensável, não é expectável, é esta a palavra correta, que a breve prazo apareça propriamente investidores dispostos a apostar na companhia, mas eu acho que não há nenhum, pelo menos, o que resulta das declarações públicas, do que tem vindo a público, acho que não há nenhum preconceito ideológico, uma possibilidade no futuro de encontrar um parceiro estratégico para a TAP. Acho que isso não será algo que será portanto, lado é realmente, no fundo, o objetivo é salvar. Não, Paulo, nós temos, é o que eu digo sempre, nós temos que ter consciência, já que falaste na TAP, podemos falar só dos números do que é público. Nós temos também consciência do impacto que deixar empresas desta dimensão em insolvência tem na nossa economia. Por exemplo, no caso da TAP, nós estamos a falar de 10.000 postos de trabalho diretos. Diretos trabalham neste momento para a TAP. Indiretos vão para 100.000. Estamos a falar de contribuições líquidas, diretas e indiretas, ou seja, em impostos e outro tipo de contribuições, que vão a 1,8 mil milhões de euros por ano, Paulo. Estamos a falar de compras da TAP em Portugal, no território nacional, a mais de 1.000 empresas portuguesas,
empresas, isto não é só na região de Lisboa, é no país inteiro, que são 1,3 mil milhões por ano, Paulo. É São muito números. dinheiro. Depois nem vale a pena falar dos argumentos que são mais do que consabidos, que é do facto que nós temos uma obrigação constitucional de garantir a continuidade territorial e que essa continuidade territorial é impossível de garantir nos termos atuais sem uma empresa com intervenção pública, uma empresa de bandeira, da nossa ligação à CPLP, da nossa ligação à diáspora. Enfim, há inúmeros argumentos para defender a importância estratégica de uma empresa como a TAP. Eu estava-me a reduzir apenas aos números, porque a discussão é sempre em torno dos números, porque é compreensível. Numa altura em que o país passa tantos constrangimentos, tantas dificuldades, em que nós vemos tantas áreas a passar realmente, e é preciso admiti-lo, dificuldades quase sem precedentes no passado recente. Nós injetarmos 1,2 mil milhões de euros dos contribuintes numa empresa, é lógico que vai levantar dúvidas, mas eu quero deixar as pessoas estes números pensarem no que custaria para todos nós, contribuintes, deixar uma empresa desta dimensão. E as famílias que dependem disso. Não é lógico, não é lógico. Obviamente. Paulo, sobe e desce. Hoje que sobe, Nuno Araújo, não é? Engenheiro Nuno Araújo. Antes de ir aí, queria falar só um desculpa. bocadinho da evolução da pandemia. Só Sim, força. Uma nota muito rápida, sobretudo na região de Lisboa, porque acho que é sempre bom, nós também fazemos a desmistificação. Paulo, eu lembro-me, eu tive a oportunidade de dizer isto no último programa, nós quando confinámos, isto é uma coisa importante dizer às pessoas, explicar às pessoas, para não passarmos do 8 ao 80. Quando nós confinámos, a grande mensagem que era passada, não íamos confinar para resolver o problema do vírus de uma vez por todas, era para achatar a curva. E dar condições aos hospitais. Exatamente, não permitir que o nosso Sistema Nacional de Saúde crescesse, fosse ainda mais robusto, adquirisse capacidade de resposta, de se proteger e dar uma resposta efetiva. E isso, felizmente, está garantido. É verdade, e não há como negar, nós temos neste momento uma situação difícil na área metropolitana de Lisboa. Não é em Lisboa só, na cidade, é na área metropolitana de Lisboa. E que é preciso identificar esses problemas, mas é a minha opinião pessoal, mais uma vez, eu acho que a explicação residirá, que ninguém consegue dizer isto com certeza, mas residirá em dois fatores. Primeiro, a densidade populacional. Lisboa, a área metropolitana de Lisboa é uma região altamente com muita população, com alto índice de população, muito superior ao resto do país. E depois, infelizmente, são problemas estruturais que nós, enquanto país, estamos ao longo dos anos, que é questões de pobreza, Paulo, desigualdade de condições de vida. Falámos em pessoas que vivem em habitações precárias, em algumas zonas da área metropolitana de Lisboa, em que tem 7, 8, 9 pessoas a viver na mesma casa. Falámos de pessoas que, para irem para o seu trabalho, têm que apanhar diversos transportes públicos, desde o comboio, desde o metro, desde o autocarro, são expostas a um risco muito mais acrescido que uma pessoa que vive numa casa com todas as condições de habitabilidade, que usa a viatura própria para ir para o seu trabalho, não corre os mesmos riscos. Se me diz assim, os números mais importantes, que são os números relativos aos internamentos em unidades hospitalares e nos cuidados intensivos, estão a aumentar, a verdade é que está mais ou menos controlado. Nós não vemos nenhum hospital neste momento em risco de colapsar. Vemos até alguns municípios a desmontar os hospitais de campanha que tinham construído, e bem, que foram avisados, ainda bem que não foram úteis, ainda bem. E as pessoas foram proativas, ainda bem que assim foram. Ou seja, nós estamos também a pagar um preço, se calhar, ainda bem que assim o é, porque nós ter ter a transparência de vida, aquela que é devida, contar às pessoas a realidade tal como ela é, mas estamos a sofrer um bocadinho com isso a nível internacional, porque infelizmente, outros países não jogam com essas regras, com essa verdade, não divulgam tanto os números, não fazem tantos testes, não têm uma comunicação tão, a palavra certamente transparente, tão efetiva para os seus países, e nós estamos a ter que colocar Portugal em algumas listas negras com impactos brutais no turismo, como é, por exemplo, o caso do Reino Unido, com até decisões inexplicáveis. Colocam a Espanha e a Itália com números de óbitos incomparavelmente superiores a Portugal. O controle da pandemia nos dois países, com todo respeito, não tem nada a ver com aquilo que se passa em Portugal, e colocam Portugal numa lista negra. Que significa... Mas porquê é que achas? Tem a ver isto com interesses, Paulo, não é? Paulo, infelizmente, se me perguntaste, tens alguma prova do que estás a dizer, é óbvio que não, mas se perguntares o que é que tu achas até da nossa experiência, da nossa vivência, é óbvio que nós, hoje em dia, temos, neste ano em particular, vamos ter muito poucos turistas, poucas pessoas dispostas a viajar e a correr esse risco. E há países que estão em clara guerra, Paulo, porque isto é um problema económico seríssimo, que nós temos cá, muito sério, não é? O setor do turismo é muito importante para Portugal, mas também para outros países, e que jogam nos corredores diplomáticos, Paulo, jogam, enfim, nas agências de comunicação, jogam-se em vários níveis e acabam por, enfim, o nosso país, infelizmente, neste momento está a ser um bocadinho prejudicado. Faz algum sentido com o Reino Unido, com a taxa o número de contaminações que tem, o número de óbitos que tem. Mas, Paulo, desculpa lá, só que eu não conheço os ingleses. Pronto, Paulo, é o que eu estou a dizer. Infelizmente a mim o que me entristece, acima de tudo, desde logo,
a imagem externa do nosso país, mas também saber as dificuldades que o nosso setor de turismo, nomeadamente a região do Algarve, mas não só, mas sobretudo a região do Algarve e relativo ao turismo de E o Inglaterra, ao Douro, Reino aqui a Unido. região do Douro O também. Reino Unido, exatamente, e a região do Douro também, o que vão sofrer com esta decisão. E nós já estivemos ao lado de Inglaterra em momentos bem difíceis. Exatamente, é isso que me custa mais aceitar ainda, Paulo. É um parceiro histórico. Portugal sempre teve historicamente uma relação muito próxima com o Reino Unido e eu não consigo encontrar uma razão plausível, justificável, objetiva, que acho que é este critério mais importante, objetivo para colocarem Portugal nesta lista. Há uma coisa que os ingleses têm muito, que é primeiro as colónias deles e depois os países e depois a partir daí é para fora. Isso eu sei, eu conheço-os bem. Bem, agora sim, tens esta semana o Sobe e Desce, Certo. sobe o Engenheiro do Araújo, por Sim, todas sim. as razões e mais algumas, no qual também já tive a oportunidade de ligar, dar os parabéns. E mais uma vez reforço aqui, porque realmente é Não, Paulo, uma acho boa que notícia acho para a que região e sem para Penafiel. qualquer, digamos, conotações partidárias, acho que qualquer penafidelense fica orgulhoso, satisfeito que um cidadão do nosso Conselho seja escolhido para um cargo desta importância, que é a presidência do Conselho de Administração da APDL, que é enfim, que tem o peso que nós sabemos e a dimensão que nós sabemos e a importância Claro. para a região. Acho que isto nos deve motivar a todos. Eu coloco a subir porque é também um reconhecimento de um trabalho que o engenheiro Araújo tinha feito como vogal da APDL, mas também Ganhou experiência. enquanto gestor. Eu gostaria de recordar que às vezes nós temos um bocadinho, digamos, a tentação de estigmatizar quem se dedica à atividade pública. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer que o engenheiro Nuno Araújo, durante largos anos, décadas, se dedicou à atividade profissional dele, fundou uma empresa reconhecida, toda a gente sabe, não vou estar aqui a fazer publicidade, mas toda a gente sabe qual é, que emprega centenas de pessoas, que fatura dezenas de milhões por ano, ou seja, é um gestor com muita experiência, com uma fundação também académica muito sólida, que procurou sempre ir evoluindo nas competências de gestão, como prova o MBA que retirou na Porto Business School. Acho que é uma pessoa que está altamente qualificada, preparada para fazer um trabalho de excelência na APDL, que certamente será ao serviço da nossa região que nós tanto precisamos. E que tenha E queria muito sucesso. endereçar aqui as minhas É. felicitações. Tenha muito sucesso e tudo bem. O Teixeira, ó Paulo, tu és benfiquista, mas depois aqui o Luís Filipe Vieira, Tem que ser. o que é que se passa? Tem que ser. Nós não. Mas realmente, acho que sim. Temos que falar a verdade, não temos que falar a verdade. Não poderia deixar de colocar, infelizmente, o Luís Filipe Vieira a descer, porque foi a semana em que o nosso treinador foi despedido, em que o Benfica agravou a crise de resultados para um patamar que não tem precedente na história do clube. Acho que o Luís Filipe Vieira, que esteve muito mal na forma como procedeu ao despedimento do Bruno Lage. Repara, o Bruno Lage dá uma conferência de imprensa a seguir ao jogo a dizer que tem o apoio de toda a gente, tem todas as condições para continuar à frente do clube, e passado 15 minutos o presidente do Benfica vai para uma conferência de imprensa em que diz que ele pediu admissão. Nós ficámos sempre na dúvida, dizer porque dizia que não sentia apoiado e que não tinha condições. Quer dizer, com esta diferença de 2 dias antes, o Luís Filipe tinha dito que ia renovar o contrato e que ia dar um apoio. Paulo, realmente acho muito difícil. Acho que esta divergência comunicacional muito estranha, que reforça ainda mais a minha estranheza pelo facto do Bruno Lage ter que ser indemnizado. Se alguém apresenta admissão, todos nós sabemos, se alguém escolhe ir embora voluntariamente, não tem direito a qualquer indemnização. Foi ele que saiu. E a verdade é que o Bruno Lage vai continuar a receber a totalidade do seu ordenado até arranjar outro emprego. E bem, por isso terá sido difícil para mim, enquanto adepto, mas sobretudo enquanto ser pensante, de acreditar que efetivamente foi uma decisão do Bruno Lage. Acho que não, foi um despedimento. E ao tal ciclo que se calhar já está a chegar ao fim. É todo um ciclo esgotado. Pois eu também, esta semana, eu estou aqui a falar das razões desportivas, mas não podemos esquecer que também foi notícia esta semana mal, porque, mais uma vez, sabemos pelas notícias que alguém vai ser acusado, temos informação de um processo judicial antes das partes, mais uma vez na praça pública, já temos feito aqui esta crítica recorrentemente, mas é que foi confirmado, porque o próprio o admitiu, foi decidido a julgamento, ou seja, houve um despacho enfim, de dar seguimento ao processo para julgamento do juiz de instrução, e isso é problemático para mim, enquanto adepto ter um presidente em funções, enfrentar um julgamento num processo crime, ainda por cima por atos praticados enquanto presidente do Benfica, não me sinto confortável. Não me sinto confortável com isto, e tem sido um acumular de processos em torno do Benfica, com esta onda negativa que se cria à volta do Benfica, que eu não acho que seja confortável para o clube, acho que não abona a favor das condições de estabilidade e condições desportivas do clube. Tudo isto soma uma série de decisões erráticas na liderança do futebol do Benfica, que vão, agora quase inevitavelmente, eu não gosto de tirar a toalha ao chão antes do tempo, mas se for racional,
racional na minha análise e não emocional, se eu disser aquilo que eu penso e não aquilo que eu gostaria que acontecesse, Claro. muito dificilmente o Benfica irá disputar Muito, este muito campeonato. complicado. Basta 3 vitórias de Futebol Claro, Porto. Paulo, num campeonato que estava, com todo o respeito, mas praticamente entregue, com 7 pontos de avanço, já numa fase muito avançada da prova, mas pronto, Paulo, é isso. É a minha pena, com tristeza que o faço, mas tinha que fazer destaque esta semana. Paulo, foi o virar à esquerda desta semana, voltamos na próxima semana com mais um. Hoje, domingo, foi devido a algumas alterações da programação, ontem foi o Zé Carmo, hoje fazemos aqui, mas voltamos no próximo sábado. Muito obrigado. Muito bem. Enquanto assim já sabe, pode ver e rever o Virar à Esquerda em novomcanal.pt. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.